A paz do Senhor para os irmãos. Oh, cadê o Eliabe? Nós estamos aqui nesta manhã, agradecendo a Deus pela semana que findou ontem. Hoje é o primeiro dia da semana, e nós estamos aqui agradecendo a Deus. E desta feita nós estamos aí com a lição que é de alcance a todas as nações no mundo, desde do mais menor, 0 ano, até 110 anos. Alcance a todos. E desta feita nós estamos aí estudando aí sobre o pecado e suas consequências. Sabemos que nós lemos aí na palavra de Deus, que Deus aí, esses 3 versículos lemos aí, a situação do povo de Israel, em primeiro lugar, depois em segundo lugar, o povo de Judá, que houve aquela divisão, a divisão e das 10 tribos, das 2 tribos. Então, primeiramente, fala aqui de Israel, em toda a nação. Tem como mudar a letra maior? Não, a lição. Eu quero que coloque a lição, nós vamos estudar o plano de aula que tem no sistema, não tem? Não, aí está os tópicos. Tá, então os tópicos aí, primeiro tópico aí, os irmãos estão vendo aí, né? O pecado e as suas consequências. E, na verdade, ele tem, tanto o bem como o mal, tem suas recompensas. Tanto o bem e o mal. De maneira que Deus age com a nossa vida, de conformidade nós agimos com Ele, com Sua palavra. A resposta, a semeadura do homem, aquilo que ele semeia, ele vai colher, ele vai ter uma colheita, ou maior ou menor, é de conforme a gravidade do erro cometido. É o que nós vamos ver aqui. Aqui nós lemos aqui que o pecado de Israel estava igual às nações. Nós lemos aqui 3 versículos. O povo de Israel, que deveria ser a luz para brilhar para aquelas nações, ser o exemplo, que Deus mandou esse seu exemplo, que quando lá Moisés, lá ele falou assim, quando você chegar na terra prometida, não proceda, não repete, não faz aquilo, que aquelas nações que eu vou destruir diante de vocês, vocês não vão seguir nada delas. Que se vocês seguir, vocês serão derrotados. E aí aconteceu isso mesmo. Então, ele estava numa situação pior que eram as demais nações. Pior do que as demais nações em redor. Porque quem foi cativo primeiro? As 10 tribos ou as 2 tribos? Quem foi cativo primeiro? Qual foi primeiro cativo? As 10 ou as 2 tribos? Nós temos que memorizar a Bíblia, irmão. Primeiramente, as 10 tribos foi cativo. Deus dando oportunidade de Judá e Benjamim, que vieram as 2 tribos, dando oportunidade para poder, mostrando para ele que as 10 tribos era perversa, através do rei Acabe e Jezabel, a rainha Jezabel. Então chegou ao ponto do próprio rei.
O profeta falou: se você vai nessa peleja, mas você, se voltar vivo, não foi Deus que falou. Não foi Deus. O profeta falou para Acabe. E Acabe saiu para a peleja, e naquela peleja, quem matou ele? Foi o exército? Quem matou Acabe, o rei Acabe? Uma pessoa só com a flecha. Mandou, e a flecha foi igual Davi lá no Golias, o gigante Golias. Uma pedra só derrubou o gigante. A flecha foi e alcançou o rei estava indo, voltando, correndo. Uma flecha só foi o suficiente. Ele não morreu por espada nem nada, correu da guerra, mas uma pessoa pegou a flecha e alcançou o rei Acabe. Ele morreu na sua carruagem ali, o sangue ali, todo escorreu ali. É difícil. Aí ele jogou a flecha e Deus pegou a flecha e foi lá e colocou. É igual a pedra. O gigante lá estava tão protegido que só tinha um buraquinho na testa dele lá, ó. Não, só um buraquinho. E Davi rodou a funda, vamos dizer, o estilingue hoje, nossa. Ele pegou a funda dele, jogou e Deus pegou a pedra e bem naquela buraquinho que estava na testa do gigante. O gigante estava todo protegido. De cima e embaixo, ele tinha proteção. Então o pecado é isso, irmão. Vem o pecado, não tem pecadinho nem pecadão, porque todos os pecados estão fora da glória de Deus. Todos pecaram. Não está fora. Então o pecado é isso, vem as suas consequências. Bem, lá o primeiro tópico, lá, nós estamos lá no primeiro tópico, nós estamos aqui falando aqui, depois aqui, aí antes de chegar lá, eu gostaria é bem pequenininho, para os irmãos verem, nós estamos estudando aqui Ezequiel capítulo, qual capítulo nós estamos estudando? 5. Nós estamos estudando Ezequiel, pega a sua Bíblia, é pequenininho, passa ele para nós, ele abre, para ler bem rapidão. Se puder alguém auxiliar aqui com outro microfone, vai falar e a gente vai discorrendo para poder alcançar toda a revista, pelo menos um pouquinho de cada. Ezequiel 5. Vamos ler ele aí para você ver o que estava acontecendo naquela época. A situação. No capítulo 4 de Ezequiel, coloca aí, primeiramente, Eliabe, capítulo 4, o último versículo 17, para vocês verem o que estava acontecendo lá, o que aconteceu lá. No capítulo 4 foi estudado como atalaia, foi atalaia, a palavra atalaia, o avisador, ou seja, o vigilante, a pessoa que está ali para avisar quando o inimigo ataca. O que estava falando? Para que o pão e a água lhe faltem, se espante uns aos outros e se consuma nas suas, na minha Bíblia diz iniquidade. Maldade, iniquidade, tudo é iniquidade, é pecado mesmo, a palavra iniquidade. Então, aí sendo o capítulo 4, nós estudamos domingo passado. É o último versículo do capítulo. Vamos ler o capítulo número 5, para você ver, são coisas que começam com faca, com uma navalha, e vai, assim vai. Logo o primeiro versículo, vamos ler? Tu, filho do homem, toma uma espada afiada, lá outras versões falam uma faca, como navalha de barbeiro. Olha a palavra aí, a profissão, hoje a barbearia aí, ó, hoje mudou os nomes, né? Hoje é tanto nome que eles inventam e colocam lá, principalmente para fazer estética, eles usam os nomes e tal, né? Então já existia lá. Tomarás e farás o quê? Passar pela tua e pela tua tomarás uma balança. Olha a balança de Deus aí, ó. Pega uma balança, pesa esses camaradas aí, ó. Tomarás uma balança de peso e
repartirás. Pega o cabelo, um fiozinho aí, vai colocando a balança aí. Individual, irmão. Deus tem uma balança, Ele vai pesar. Aqui que você faz certo ou faz errado. A balança é uma só. Só que uma pesa o lado do bem, outra pesa o lado do mal. O versículo seguinte. Uma terça parte, olha aí. Queimarás no meio da cidade quando se cumprir os dias do cerco. Aí é Jerusalém, falando da Jerusalém. Tomarás outra terça parte, são 3 partes. E ferirás com uma espada ao redor da cidade. Lá fora, mesmo escapou, saiu da cidade, pega esse camarada aí, corre atrás dele. E a outra terça parte espalhará ao vento. Que fazendo o quê? Desembainharei a espada atrás deles. O judeu foi espalhado do mundo inteiro? Foi ou não foi? Foi espalhado no mundo inteiro, irmão. Cumpriu a palavra do profeta. Tem judeu espalhado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por quê? Porque eles não obedeceram. Já está falando aqui agora, isso aí já está falando de Judá. Entre Israel e Judá, os dois. Então nós podemos ver que, primeiramente, as 10 tribos foram cativos. E eles foram levados para onde? As 10 tribos, por causa dos pecados deles. Para onde eles foram? Para a cidade de os assírios, a capital Nínive. Eles foram levados pelos assírios, porque tem a Síria e os assírios. Síria é lá bem perto de Israel. Já os assírios é mais distante, está no rio Tigre, lá que está lá bem acima de hoje é Iraque, né? Bagdá, a capital Bagdá. Ele está em outra região. Eles levaram para lá. Mas Deus deu tempo para poder Judá a arrepender-se. É o que nós estamos estudando aqui. Deu tempo. Vamos lá mais versículo, vamos ler. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Isso falando com o profeta. Porque eles ainda estavam em Israel. Aí Ezequiel foi levado para lá com pouca gente. Foi 3 levas que foi, 3 levas que voltou depois do cativeiro, de 70 anos. Foi 3, depois voltou mais 3. Então, pega aí dos seus versos. Pode passar mais. E o 4º versículo. Desta ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Aí já está falando as 10 tribos. Então, Judá e Israel. Pode passar, vamos ler. Assim diz o Senhor, Deus, esta é Jerusalém, pô-lo-á no meio das nações e terras que estão ao redor dela. A gente também está falando que era lá perto, né? Mas depois foi para longe, espalhou no mundo inteiro. Pode passar o outro versículo. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos. É difícil, irmão. É o versículo, o capítulo nós estamos. Praticando o mal mais do que as nações. Nós lemos aqui agora. Pode pular esses 3 versículos aí. 6, 7 e 8. Pula. Vamos ler o que nós lemos aqui na leitura, aqui, esses 3 versículos. Farei contigo o que nunca fiz, o que jamais farei. Parece que está na nossa verdade aplicado, textual, não é isso? É o textual. Textual. Está no textual isso aí. Pulou que esse versículo, nós já lemos aqui os 3 versículos. Nós lemos 5, 6 e o 5 foi salteado, né? Foi. É o 5 e depois o 8 e depois o 13. Nós lemos 3 versículos. Então, farei contigo o que nunca fiz, o que jamais farei.
por causa de todas as tuas abominações. Irmão, isso aí é pesado, abominações. Se você ver isso aí, está lá em Provérbios capítulo 6. 6 coisas eu aborreço, e a 7ª eu abomino. Pega essa palavra abomino, abominação. Lá o que é que fala lá da pessoa? Pessoa de língua mentirosa, ou mentiroso lá, que espalha contenda, lá em Provérbios 6. 6 coisas o Senhor aborrece. Está até a prostituição e tudo, está no meio ali, ó. Mas a 7ª ele abomina, porque pessoa que semeia contenda, quando for com o celular hoje, de repente daqui do Jardim América vai parar lá no Japão, vai parar lá na Coreia, com o celular hoje, a velocidade está muito. Então hoje está bem difícil, abominações. Então ele abomina. Pessoa que que pratica contenda entre os irmãos. Lá fala, é a 7ª, ele abomina. Pode passar. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais. Executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Então espalhou, o povo espalhou. Depois disso aí, depois de Israel lá ter pecado, ter cativo, aí Judá e Benjamim foi cativo também. Pode passar. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, com todas as tuas abominações, que é pecado, mentira, tanta coisa, até os profetas eram mentirosos. E retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Eu vou tirar meus olhos, não é arrancar o olho, não. Deus dá as costas. Eu vou tirar meus olhos, não vou mais estar olhando para vocês lá, não. Jardim América, que é a igreja, nós aqui nesse momento, quando você o que separa nós de Deus? Pecado. Se nós aqui entrar numa aranhada de fuxicaiada aí, o que Deus vai fazer? Vai tirar os olhos daqui. Contenda, divisões e tantas outras coisas que poderia colocar aí. Então Deus vai tirar os seus olhos. Pode passar outro versículo. Uma terça parte, ele vai repetir esse versículo que repete lá o que nós falamos lá. Ó. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumido de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti. Olha, estou falando para ele, local. E outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembanharei a espada. Nós lemos esse versículo aqui no texto nosso, atrás dela, quer dizer, a nação. Pode passar. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, né? Tem pessoa que é relaxado, obreiro relaxado, crente relaxado, não está nem aí, não dá ouvido a nada. Ouve a palavra, fala, é igual Balaão, o profeta Balaão lá. Ele era um homem que falava com o Senhor dos olhos abertos. Fala, Senhor, que sou teu servo, não precisa fechar o olho, não. Uma jumenta falou no lugar dele. Ele estava tão ruim da situação, atrás de dinheiro, de fama, que o rei Balaque comprou a santidade, comprou a dignidade dele, que já ofereceu para mim, para comprar a minha dignidade também. Falou assim, não tem preço. Nome de dignidade não tem preço, não tem. Vai, lê o Salmo 24 lá na sua casa. Você tem Bíblia? Vai lá, lê lá. Então, irmãos, aí está. Aí Balaão lá, não ouviu. Então a jumenta falou por ele, porque ele estava tão longe que foi preciso do animal falar. Ela nunca mais falou, né?
Pode passar. Pastor Venil, o senhor já pensou se o povo hoje andasse montado em mula, nessa situação aí? As mulas hoje tudo falava, né? Não, mas o jumento é o que ele embirra. Ele não sai do lugar, não. Você pode matar ele, que ele não vai, não, o jumento. Ele estava na jumentinha. A jumenta lá viu o anjo com a espada lá, a jumenta viu, o profeta não viu, estava tão cego. As pessoas hoje estão cegueira do pecado, o pecado cega a pessoa. As pessoas vai discutindo um com o outro, fazendo tanta coisa, vai brigando um com o outro, e de repente fica cego. Não observa mais a palavra, não fica cego, né? Entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Quer dizer, todo mundo que vê, né? Não viu lá Jesus, lá não falou lá? Todo que é passado vai balangar a cabeça e tal. Aconteceu isso com Jesus, né? Você não é o Filho de Deus? Salva a ti e a nós também. Não é Filho de Deus? Você não fez tanto milagre? Ladrão lá questionou ele lá, pregado na cruz. Pode passar o outro versículo. Assim serás objeto de opróbrio, coisa terrível, irmão. Desprezo, tantas coisas, e opróbrio, e ludibrio de escarmento e espanto nas nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízo, com ira e indignação, em furiosos castigo. Eu, o Senhor, falei. Então Deus continua falando. Pode falar, é só bem curtinho, pode passar outro versículo. Quanto eu de despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e vos ficarei sustento e ficarei o sustento de pão. Quer dizer, ele estava numa situação terrível, não tinha para onde escorrer. Se ele não fosse cativo, ele ia mandar fome para ele, para a escassez das coisas ali, ia acabar, né? Não ia sustentar mais. O outro versículo, parece que é só, acho que é 17, ou 17, né? Igualzinho o 4 também. Vamos ler todo o 4. Enviarei as bestas feras, né? Ali, peste, né? Tanta coisa aí, a espada, e tanta coisa aí, vai para esse é o último versículo. É o que nós vamos estudar aí, é a situação que está hoje. Isso é o capítulo número 5. 4, ele termina lá, o que nós lemos lá. Falando lá do quarto, lá, da iniquidade. Iniquidade é pecado. Bem, então vamos entrar na lição aí. Nós só damos uma entrada, né? Pode colocar o top número 1. Top número 1 diz assim: o pecado e suas consequências. Vamos lá, Hebreu 8, 12. Pode colocar aí para mim. Hebreu 8, 12. Está resumido no início aí. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui está em cima, aqui está dizendo aqui já aqui. Então, se você ou eu, nós procurar fazer a vontade dele, ele não vai lembrar mais daquilo que você fez, você matou, você roubou, você fez tanta coisa, fumou droga e tal, e tantos tem. Deus não vai lembrar disso aí mais. O homem lembra, mas Deus não lembra.
porque Deus é amor, é aquele que perdoa o pecado. Então não vai lembrar mais de seus pecados. A pessoa fica remoendo coisa do passado aí, que passou aí quase no início da vida da pessoa, fica resmoendo aí, até hoje aí. Eu acho que assim, o que é bom, você lembra, mas o que é ruim, deixa para lá. O que é bom não pode falar, porque é um testemunho, né, uma coisa boa. Aí então nós vamos ver o pecado, então, é que separa. Mais embaixo aí seria lançado nas profundezas está lá em Miqueias 7,19. Vai ser lançado nas profundezas. Miqueias, coloca lá 7,19. Seria lançado nas profundezas do mar. Tomará apiedar-se de nós. Aí já está pedindo, né? Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, se Deus faz isso aí, por que nós ficamos cobrando das pessoas? Lembrando, como diz o outro, ainda insultando as pessoas. Se Deus já fez isso conosco. Então, se Ele não lembra mais, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós temos que esquecer. A pessoa dá um errinho aí e tal, e a pessoa quer cobrar tantas coisas, começa a fazer tantas coisas, e nós sabemos que a vida nossa não é assim. Então, dos seus pecados me lembrarei mais. E mais na frente aí, o Senhor Jesus advertiu o homem que havia de se curado, as filhas de se curar, para não repetir o pecado ou continuar nele, para que não lhe acontecesse o pior. Está lá em João 5,14. Está no finalzinho do tópico, número 1. Número 1, no início, né? No início. O 1 nós vamos entrar nele agora. Então, o que quando Jesus perdoou os pecados daquele homem, ele foi bem-vindo? O que foi que o povo falou? Religioso, o povo não. Religioso estava batendo palma, agradecendo, porque apareceu alguém que entendia, que poderia defender ele. O que foi que os homens fizeram? Por quê? Qual foi a mensagem que eles mandou para esse camarada aí? Pode responder? Eles retrucaram, eles não aceitaram. Porque eles estavam muito distanciados da palavra de Deus, eles não aceitaram. João 5,14. A revelação 1:1, vamos lá, revelação dos pecados de Israel. Está lá em Ezequiel, nós já lemos lá, o 5:7, nós já lemos lá, não precisa de ler. E número 11, nós lemos todo o capítulo. Deus revela categoricamente o pecado na nação de Israel. Em Gênesis 3, encontramos o quê? O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3? O que fala Gênesis capítulo 3? O pecado do homem, a queda do homem. Capítulo 3. Lá começou a guerra, lá, o pecado do homem. O povo pecou, errou. Tinha tudo na vida. Vivia no jardim, tinha de tudo, não precisava trabalhar, tranquilo, né? Estava na inocência. Lá ele não sabia o que era o bem e o mal. Sabia o do bem, o mal ele não sabia. O mal é o pecado. E aí acontece, então, o que aconteceu? Aconteceu a tragédia, todo mundo sabe a situação de Gênesis 3, começou a queda do homem. Começou ali, então, deixa eu ver aqui se eu anotei algum versículo. Não, anotei só o capítulo mesmo. Então, a queda do homem lá, começou então o pecado lá ser expandido e lá, tanta coisa. E o que aconteceu ali foi muito difícil, irmão, porque
chegou até a nós também, chegou até o dia de hoje, continua incontivergente aqui na terra. Lê para nós aí, quem está com o microfone aí. Eu vou só resumir. Quem está com o microfone aí? Lê qual, pastor? É o 1. A revelação dos pecados de Israel. Na passagem bíblica de Ezequiel 5, 7, 11, Deus revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Em Gênesis 3, encontramos como Deus lidou com a queda do primeiro casal, antes do anúncio acerca da semente da mulher, e de providenciar vestes adequadas. Primeiro o Criador confrontou-os com a realidade do pecado. Quem te mostrou? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? É um modelo para que todos os tempos é fundamental que o pecado seja exposto. As pessoas precisam saber o que desagrada a Deus e está contra a sua vontade para nós. O apóstolo Paulo expôs a universalidade do pecado em Romanos 1, 3, para depois apresentar em detalhes o plano divino da salvação, do plano divino de salvação. Romanos 3, 21 ao 25. Romanos 3, 21 ao 25, o que diz lá? Todos, mas agora manifesto sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Nós estamos, que lei que nós estamos hoje? Nós estamos ainda na lei. Qual a lei que nós estamos hoje? Os obreiros não respondem, não. Os demais respondem. Qual a lei que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos ainda debaixo da lei. Qual é a lei? A lei da graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, de graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos pecaram. Então, a graça, então, é o motivo de nós estar aqui. Nós estamos aqui nessa manhã, porque nós não merecemos. Então, venha aí a graça aí, salvadora de Deus, mudando o nosso estilo de vida, a nossa maneira. Então, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Não vamos ler lá, que é muito extenso, né? A obediência está no suplemento do professor, ao qual fazia parte integrante da aliança, Pior que isto, o povo excedera as demais nações. Quer dizer, mesmo assim, sabendo a obediência, o povo de Israel excedeu, está lá em Ezequiel 5:7. Nós já lemos também lá o capítulo lá, 5:7, nós já lemos. Então, excedeu, o pecado deles excedeu. Vamos lá para o 1:2. O juízo e a ira de Deus. Olha aí o que aconteceu aí. Nós já lemos lá também no 5:8, 11 ao 13, Deus ali então trabalhou no capítulo 5, nós já lemos o 8, lemos o 11 a 13. Preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus. Não mudou não, irmão. A ira de Deus continua. Só que diferentemente daquela época, que ele matava as pessoas. Hoje a pessoa morre espiritualmente. Vai afastando. Eu não dou conta de ler aquela letra lá, não. A letra lá, para mim, é desconhecida. É o plano de aula da nossa lição. Aqui, ó. Olha lá. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. Lá Ezequiel, nós já lemos. Leu o capítulo, li o versículo 8, o 11 a 13, nós já lemos. O que faltou lá? Mandaria peste,
faltava o pão, faltava a água, faltava... Nós lemos aí o capítulo 5. Isso aí está lá no capítulo 5 aí. Então, está falando para nós. Por isso assim diz o Senhor, Jeová. Está lá do 5, 8 ao 13. Ó. Nós já lemos esse capítulo aí. Então, ele vai mandar. Meu furor e me consolarei, né? Falando do meu zelo. O zelo de Deus continua. Ai de nós, se nós não zelar do nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. Qual é o pecado que não é perdoado? Como é que chama a palavra? Como é que chama a palavra que Deus não perdoa? A palavra blasfêmia. Quando você não aceita o Espírito de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo, que Jesus falou, eu vou mandar o Consolador para vocês, para que seja em vocês, orientando, guiando, dirigindo vocês. A pessoa não aceita, quem vai perdoar esta mulher ou esse homem? Não tem quem vai, ele é a terceira pessoa da Trindade. Se você rejeitou o Deus na sua vida, como é? Não tem como, não tem como, não tem como, então nós ser perdoados. E as pessoas blasfemam de Deus. Está Ezequiel 5, 7 aí, a obediência, né? Então, o povo lá estava nessa situação. 1, 2 nós já lemos aí, então, 1, 3, alguém, parece que o pastor, aí nós podemos, pastor Wagner, parece que deu um sinal aí. Três 16? 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque você está rejeitando Deus, você está rejeitando. A pessoa, essa pessoa que faz hoje esse porcaria, negócio, não, porcaria não, porque é o homem que fez, né? Deus. Vamos dizer assim, lugar de luxo, vamos mudar a palavra. Shopping. A pessoa, tu contou, tem que ser marca lá do shopping. Você tem aí um negócio aí, pela menos da metade do preço em qualquer loja aí, não, tem que ir lá no shopping, que tem que ter etiqueta lá da loja. Eu comprei na loja tal. Irmão, o que é isso? A 44 ali está jogando espada um no outro lá. Você compra uma peça no shopping, não sou contra shopping, não. Os milionários mesmo que é dono lá, né? Eles fazem a construção e nós que pagamos o preço, porque lá é locado, lá o prédio lá tem um dono, ele loca o espaço, a pessoa loca o espaço lá para poder trabalhar lá, para o milionário ficar mais milionário ainda. Para o milionário ficar mais milionário. O shopping é isso aí. Lá o Flamboyant mesmo. É a família Louser. Lá de Anicuns. Lá, tudo lá é dono de tudo lá. Então, irmão, é muito difícil, não é fácil, não. Vamos passar para frente aí. 1:3. Os pecados de Israel foram punidos, como? Exemplarmente pelo Senhor, o próprio Deus, que puniu eles. Lá em Jeremias 39, de 1 a 10, é muito longo, não vamos ler, mas aí está mais embaixo, está. Assim o povo livre ficou cativo pelos reis idólatras, longe da sua terra, expôs outros costumes. Aí então vem a nação receber o castigo que ensinou pela ingratidão e por afastar-se das leis divinas. Então, ele afastou das leis de Deus e, além disso, nós vamos ver, foi advertido.
Está no finalzinho, ele advertiu aí, lê para nós, aí, Camila, está aí, no finalzinho. Alguém advertiu, nós estamos advertindo aí, ó, no finalzinho aí. Alguém advertiu: não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz, ou que suas palavras não têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. Então está no finalzinho, está a advertência. Hoje nós temos advertência. É a palavra de Deus que adverte para nós aí. É a palavra de Deus adverte para nós aí, para nós. Então procurar fazer segundo a vontade de Deus. Mas nós não fazemos. O que diz aí o texto aí para nós? E, ó, a punição veio com a destruição de Jerusalém. Aí já é Judá e Benjamim. Muitos foram mortos, outros levados ao exílio, de um pequeno grupo deixado em um ambiente de destruição. Jeremias lá 39, de 1 a 10, está essa história aí. Então, a Jerusalém foi destruída. Naquela época, aí o plano de aula da nossa revista está aí. Então, algum pequeno grupo, é o que eu disse, foi a leva que eles foram lá. E o Ezequiel, parece que é 3 profetas, né, que é do Babilônia, parece que é 3 profetas, começa já no finalzinho de um, parece que é Jeremias, não sei, e depois veio nesse meio Ezequiel e Daniel, né? Continuou, são três profetas. Essa Babilônia, a leva de Judá e Benjamim, que foi levada cativo, é 3 profetas. Pode falar. Qual o endereço? Pastor, é Deuteronômio, no capítulo 28, concernente ao que o senhor está falando aí, do povo ter sido esparramado e do povo ter sido avisado. Quando Deus manda Moisés escrever, ele escreve, vamos começar no 28, capítulo 28, versículo 15, só para embasar os outros 2. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Agora vamos por capítulo 53, que é a pior coisa que aconteceu com eles. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Agora vamos para o outro lado, capítulo 64. O cerco, a palavra no cerco, do cerco, no aperto. O cerco é o cerco lá de Jerusalém naquele dia. Isso. Agora o versículo 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, e de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. Servirás ao pau e à pedra. Então está aí, espalharei para toda a terra, está aí cumprindo a palavra de Deus, o próprio Moisés escreveu na época. E encerrando aí essa parte aí, nós podemos passar para o tópico número 2, a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece ou não? Permanece, então tá, isso aqui, só esse texto aqui, daria para a gente fechar todo esse texto. Permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus não se deixa. Não adianta não, irmão. Você está fazendo lá, não, mas eu estou longe do meu pai, da minha mãe, estou longe do meu marido, da minha esposa e tal. Mas os olhos de Deus estão lá. Não adianta. Onde estava Jonas ainda quando Deus falou com ele? Ele estava lá 10 mil metros, 20 mil metros, lá, o mar.
Deus, ele estava lá, ninguém estava vendo, todo mundo achou que ele tinha morrido. Mas para prefigurar a sepultura de Jesus no terceiro dia. Terceiro dia. Aí Deus falou com ele que do inferno eu clamei o meu Deus e ele me ouviu. Do inferno, considerou como inferno. Deus conservou ele com vida lá. Que a baleia, ela vem em cima, assim, de espaço e tempo, ela vem e suspira lá, dá o suspiro e volta. Isso é também daquele oxigênio, aquelas coisas, alimentava ele lá também, né? A Bíblia não fala, né? Mas na realidade é isso aí. Então, o segundo tópico aí é uma situação, mano, que nós devemos, Deus não deixa se enganar. Não adianta a pessoa falar, não, mas é aí tal coisa, a igreja, não. Alecanha, aplica-se ao semear no Espírito, semear. Como você está semeando aí? Você vai errar e não obedece a palavra de Deus. O Espírito Santo fala com você. Não faça, está errado. Ele avisa, bate na hora no seu consciente lá, não faça. Você faz. Cai no ridículo. Cai no ridículo. Né? Aquilo que semear. O que você está semeando? Lá está lá em Gálatas 6, 8 e 9, não vamos ler, né? Semear no Espírito. É boa atitude para com o próximo. É boa atitude para com o próximo. Os 10 mandamentos foi resumido em quantos mandamentos? Jesus. Qual é o primeiro mandamento? As irmãs respondem? As irmãs, né? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo? Amará o próximo como a ti mesmo. Irmão, resumiu em 2, lá é 10, ele resumiu em 2, porque isso aí depende da lei dos profetas. Ele disse que os profetas durou até João, a lei dos profetas durou até João. Então agora é empregado força para entrar no céu. O que aconteceu de Gênesis a Malaquias, isso aí só Deus que sabe. Jesus veio aí as epístolas, os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas, Apocalipse, mas é uma sequência do Velho Testamento. É uma sequência do Velho Testamento. Porque de Gênesis a Malaquias tinha um Espírito Santo? Tinha. Orientava, eles orientavam. Quando não orientava, ia pessoalmente, como Jesus fez. Quando foi destruir Sodoma e Gomorra, diz que o Senhor, não chamou de anjo não, tinha 3 anos, mas depois o Senhor ficou com Abraão. O Senhor, quem é o seu? O anjo não chama de Senhor. O Senhor está lá, mas mandou os 2 anjos lá destruir as 2 cidades. Os 2 anjos foi, mas o Senhor ficou com ele, com Abraão, né? Então, a Bíblia é bem clara para nós. Vamos lá. O 2:1. O pecado deliberado é uma afronta a Deus, deliberado. Então, você quer fazer o que quer. Não, o homem não manda em mim. A igreja, não, mas Deus manda. O homem não manda, não, mas Deus manda. Se você não obedecer a sua palavra, vai acontecer como aconteceu com essas nações. Pode ler, quem está aí bem rapidinho. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo seus desejos pecaminosos. São atitudes que zombam de Deus e o desprezam. Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Precisamos ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece o Senhor. No finalzinho aqui desse texto aí que o Valtinho leu, lá está lá Provérbios 6, é longa lá. Precisamos ter em mente que maquinação para fazer o mal ou para fazer aborrecer o Senhor. Olha aí, a O senhor situação. quer que leia aqui os 7 pecados aqui?
Hã? Os 7 pecados aqui que implica direto e indiretamente nós. Pode ler. Os 7 pecados dos ímpios. 6 coisas o Senhor detesta. Sim, 7 ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia inimizade entre irmãos. Olha aí a situação. Eu 7. 6 ele aborrece. Ele aborrece. Quer dizer, vamos dizer que ele né, como é Deus, não se de jeitinho, ele faz da maneira dele. E lá fala até de prostituição. E ele aborrece. Mas a 7ª é essa palavra, abominação, a situação aí do que Deus abomina. Que semeia contenda entre É o que irmãos. eu disse aqui, irmão. É muito difícil, irmão. A igreja dessa situação não vai para frente. Não vai. Não vai. O 2:2. Pecadores. A diferença quanto ao nível de revelação que possuem. Então, vamos lá. Vamos ver o nível de revelação. Pode ler? Pode ler. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade e não poderá escapar do juízo de Deus. Conhecer as leis, os estatutos, os mandamentos e errar, na maioria das vezes consciente, se torna indesculpável. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando aquele milionário e aquele pobrezinho, mendigo, diz que morreu o milionário e também morreu o mendigo. Mas acontece que o milionário foi para onde? Lá fala do rico e lado, né? Pois é, mas para onde foi o milionário? Lá no Hades, inferno, na escuridão, lá no Hades. Mas e o mendigo estava onde? No seio de Abraão. Porque no seio de Abraão, porque Jesus ainda não tinha subido para o céu, depois ele colocou o paraíso, tirou de lá e colocou paraíso quer dizer lugar de descanso. Então mudou a situação. Então, no seio de Abraão, manda que esse mendigo e tal, ou esse lá, lá ele ainda tem lá tantos irmãos lá, não sei se é 7 ou 6, mais ou menos, não me recordo, que ele vai lá, fala para ele falar com meus irmãos, manda que eles vão lá falar com meus irmãos, para eles não virem para aqui não. Qual foi a resposta? Não. Lá estão os meus profetas, eu, você, minha esposa, tal, tá aí os profetas aí. Fala a palavra de Deus, irmão. Estão mandando nós falar. Lá tem o fulano de tal. Aí eles ouvem. Quem está aí não vem para cá, não. E quem está aqui também não vai para lá, não. Há uma divisão aí. Há uma divisão. Então, há uma diferença muito grande aí. Lá, Malaquias capítulo 3, o último versículo. Lá, vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus, do que não serve a Deus, tá? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem uma diferença. Malaquias 3, lá o último versículo lá, ó, do capítulo. Então está uma diferença muito grande. Agora, nós estamos fazendo a diferença? Eu estou fazendo a diferença? Nós estamos fazendo a diferença? Se nós estivéssemos fazendo a diferença, Jardim América é o bairro maior de Goiânia. Essa igreja estava cheia. Se nós estivéssemos fazendo a diferença. Curando, libertando, orando, fazendo campanha de oração e tudo aí. Deus age. Então, está para nós aí. Serve para nós hoje também, né? Serve para nós hoje também. Há uma diferença muito grande, né? Muito grande. Lê o outro, a sequência aí. É preciso se arrepender, pedir perdão e esforçar.
Está aqui 2:2, o pecador, diferença quanto ao nível, revelação que possui. Então, há uma diferença muito grande, foi lido, então, há uma diferença. A diferença é que é preciso se arrepender, pedir perdão e se esforçar. Está no suplemento, professor, para nós esforçarmos. Esforça-te, está lá em João 8:11 também, está essa passagem lá. Vai, não peques mais. Vai, Não peques mais. 8:11. Para quem que Jesus falou essa palavra aí? Para a mulher adúltera. Pecadora, adúltera. A mulher pecadora. Vai lá, estava em ato de adultério. O camarada ficou lá bonzão, tranquilo, né? Ajeitando a gravata, o terno, então não sei se tinha gravata naquela época, estava tranquilo, caçando o sapato. E ela, ó, perna para quem tem, sabendo que ia ser apedrejada. Ah, foi aonde? Na pessoa certa, que podia perdoar. Foi em Jesus. Chegou lá, o que aconteceu, todo mundo sabe a história. Quem não tem pecado, vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. A pessoa erra na igreja, é hora de você levar uma palavra de amor, de consolo, né? de gratidão, mostrar que Deus perdoa o pecado, perdoa o erro. É hora de nós fazer isso aí. O que diz lá? Essa parte aí, ó. É preciso ter em mente que o cristão, ainda bem não é crente, a palavra usou cristão, se fosse crente eu reprovava. Mas lá, ó, é preciso ter em mente que o cristão pode errar. Até errar. Você pode errar, o cristão pode errar. Mas se você arrepender-se, vocês já viram o primeiro diálogo na Bíblia, Deus e Caim? Foi o primeiro diálogo na Bíblia. Caim, ó, você errou. Mas se você arrepender-se, há salvação para ti. Mas se você não arrepender, é desejo do teu coração de consumar o ato que você quer fazer, aí Deus lançou a sentença dele. O pecado é o desejo do teu coração, ele te dominará e você será amaldiçoado. E ali na sequência ele não obedeceu, não se arrependeu, já tinha colocado no seu coração, o irmão dele estava vivo ainda, quando Deus falou para ele, pode olhar, que fim daquele texto, aí ele sai, os dois para o campo, os dois irmãos, Caim e Abel, Caim é o mais velho, né? Sai para o campo, lá no campo, ele não quis nem saber o que Deus falou com ele, primeiro diálogo na Bíblia, com o homem. Teve com Adão, mas Adão aconselhando ele, ó, não faça isso, o dia que você fizer isso aí, você morre espiritualmente, eu vou te expulsar, rapaz. Mas o diálogo sobre o erro foi o primeiro. O cristão pode errar, mas Deus perdoa, desde que você se arrependa daquilo que você fez. Então, ele pode errar, o cristão pode errar. Se tivesse colocado a palavra crente, eu ia reprovar o escritor, o autor dessa revista. Porque crente até o diabo é, só que ele não obedece. Ele crê que existe um superior a ele, mas ele não obedece. Fala. Pastor Juvenil, em relação ao que o senhor está falando aí, Jeremias fala ao povo, no capítulo 44, o povo ali já tinha alguns sido levados ao cativeiro, e Jeremias estava pelejando com eles. Olha a resposta deles para Jeremias, capítulo 44, 16, 17. Quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, a toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhes ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Vamos ler os 18. Mas
desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, essa aqui é aquela poste ídolo, a rainha dos céus é a mesma que em estar, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações, tivemos farta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Aí, porque deixou de adorar a Deus, deixou de seguir os estatutos e juízos de Deus, deixou. Então, o cristão pode errar, o crente, o mundo aí você procura quem quer ir para o inferno, ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu. Mas a palavra crente, eu reprovava na hora o autor desta revista. Mas como ele falou, cristão, está no caminho certo. O suplemento do professor é muito grande, mas aí no finalzinho aí dessa leitura aqui, ó, no finalzinho desse texto aí, o texto mais na frente que vai falar para nós, e nesse texto aí nós podemos dizer, não pequemos mais, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. João 8,14. Quer dizer, 5, a mulher... João 5. É o 5,14. Isso. Pois é, está lá mostrando aí, eu repetindo aqui no suplemento do professor, falando aí, não fala, você foi liberta. Os camaradas que te acusavam foram embora da multidão. Você ficou só eu e você. Vai agora, não peques mais. Não faz aquilo que você estava fazendo, não. Vai, converta. 2:3. Israel, uma nação Escolhida. mas um povo Ingrato. ingratidão, irmão. Pode ler aí para esse texto aí bem rapidão para nós encerrar isso aqui. Nos registros bíblicos encontramos ensinos e avisos para nós. Assim, ao estudarmos acerca da história de Israel e seu relacionamento com Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a percebermos tais ensinos e avisos. Apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias e ter um templo que foi cheio da glória de Deus, não significava que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata-se de uma grande lição e aviso para nós. A graça de Deus em nós não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. O mesmo capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, que menciona graça, também enfatiza respeito, temor e fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 28 a 29. 28 e 29 está no finalzinho. Hebreus 12, 28 e 29 está aí. O mesmo Deus lá também é um fogo consumidor, né? Não adianta. Ele é paz, ele é defensor, ele é juiz, ele é tudo. Mas acontece que ele também, só no finalzinho aí, no finalzinho do suplemento do professor, inúmeras vezes o Novo Testamento, o que faz? Adverte-os. O cristão aqui, os cristãos atuais, nós aqui, contra esses mesmos pecados terríveis cometidos pela nação israelita. Pai, Hebreus 10, 31 fala, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus vivo. O capítulo, o 3, para nós correr aí no 3. Amor de Deus e sua justiça. Deus é amor, mas também fogo consumidor. Muitos, de uma maneira equivocada e distorcida, se baseiam no amor, na graça e misericórdia de Deus, para, de uma forma inescrupulosa, transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Quem corrige é porque ama, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, nós somos filhos de Deus? Somos? Estamos. Através de quem? Jesus Cristo. Co-herdeiro com Ele, né, da promessa, que filho é só Ele mesmo. Nós somos co-herdeiro da mesma promessa do que Jesus também. Porque lá, parece que é Pedro que escreveu, assim como Ele é, o veremos, e seremos semelhante a Ele. Está na Bíblia. Assim como Ele é, nós o veremos. Quando Ele ressuscitou, não foi do mesmo corpo que foi para a sepultura?
Ele não mandou ver lá o lugar que ela foi lancetada, lá para Tomé. Tomé, seja crente, não incrédulo. Crê, vem cá, coloca seu dedo aqui, rapaz, para você constatar que sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E há muitas pessoas dentro da igreja que a Bíblia está de lado. Pastor, você veio me visitar aqui, tem muitos dias, muito tempo que eu não vou na igreja, aí tal. Irmã, traga a sua, é porque eu estou sem óculos, pastor, eu não estou lendo a Bíblia. Traz sua Bíblia lá para mim. Quando eu pegou a Bíblia, deu para ele, está cheia de poeira. Vai, irmã, está empoeirada aqui, o seu óculos está aqui dentro da Bíblia. Aí ela mesmo foi contra ela, porque prova que ela não estava lendo a Bíblia, o óculos estava dentro, mas eu estou sem óculos. Traga a sua Bíblia lá então para nós ler. A hora que chegou lá, a Bíblia estava cheia de poeira, o óculos estava dentro da Bíblia, ela não estava lendo coisa nenhuma. Falar que está lendo é uma coisa, e ler outra coisa, meditar é outra coisa. Ler uma coisa, meditar é você ler, reler, pedir orientação do Espírito Santo. Senhor, me ilumine nisso aqui. É isso. Vamos lá para o outro tópico aí. Vai. Amor versus justiça. Isso aí, irmão, é difícil entender isso aí. Não é? O texto aí, você tem que mudar o sentido, e pode ler. O amor de Deus é insondável, insubstituível, não fingido. O amor, expressão de amor está descrita em João 3,16. Quando Deus ama o mundo de tal maneira, sem parâmetro, incalculável, a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para salvar os pecadores que nada merecem. Russell Joyner: a justiça de Deus inclui a penalidade do juízo, mas subordina essa atividade à obra global de estabelecer a justiça amorosa. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. O Evangelho revela a justiça de Deus. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Então, irmão, não adianta. Foi Jeremias que escreveu a Lamentação de Jeremias, né? A nossa justiça é como? A justiça do homem é como trapo de imundícia. Por muito que você peleja, você quer mudar e tal, mas se não tiver a ajuda do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, você não muda. Você não muda. A orientação vem do céu para você. Você tem que acatar aquela orientação. Então, se você lá, a nossa justiça não... Então, aqui o amor versus justiça. O homem quer fazer justiça, mas acontece... Quando Davi pecou, ele falou assim, escolhe isso aí, ó. Vocês estão 3 modalidades, você escolhe uma. Não, eu fico nas suas mãos, Senhor. Mas o povo morreu, muita gente, por causa do erro dele. Morreu. Ele disse, ao ponto de Davi, Senhor, fui eu que pequei, por que esse povo? Aí, o que Deus me disse? Então, faça isso, vai lá, faz isso aqui, eu vou aplacar a minha ira. Aí, Davi fez. Aí, o que fez? Ele pediu sacrifício de ser humano. Foi ou não foi? Mandou enforcar lá, colocar lá e jogar lá com aquela nação, porque praticou a injustiça. Praticou já, mas foi eu que pequei, Senhor. Eu pequei. Eu pequei. Isaías 64:6, pastor. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha aqui, eu vou ler só o texto aqui. Obrigado, irmão. 3:2. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Precisamos refletir sobre o arrependimento, à luz da palavra de Deus. Caso contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou
reconhecimento. Arrependimento, perdão de pecado, envolve um conjunto de aspectos. Vamos lá. Aí, ó, primeiro aí, ó. Como convicção, tem que ter convicção que nela. E depois contrição, e depois confissão e mudança de atitudes. confissão. Tem um conjunto aí para poder ser verdadeiro. Não, eu estou triste porque eu fiz isso, aquilo, mas eu está falando de boca para fora, não fez nada para poder agradar a Deus, para Deus aplacar aquele negócio, aquela coisa. A cruz cuidou de todos os pecados. Isso, no suplemento do professor, isso nos dá permissão para pecar. Na cruz lá, Jesus consumou. A pessoa ainda tem coragem. Não, eu estou pagando o preço. Preço de quê? É a obrigação nossa servir a Deus. Ser semelhante a Jesus. O preço ele já pagou. E fica aí o 3:3 aí, que é bem sugestivo. Que Deus abençoe. Passou 2 minutinhos aí. Mas tem o 3:3 aí. É muito importante aí, ó. Mas quero só rapidamente aqui. Eliabe, coloca para mim aí, Gênesis 15, versículo 7. Lê para nós aí, Valtinho. Gênesis 15, versículo 7. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. E foi falado para quem isso aí? Abraão. O versículo 13 ao 16. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, além disso aí, irmão, é mostrar o que ia acontecer na nação depois de Abraão, da morte dele e tudo, ainda tem. Agora, eu anotei aqui, a palavra iniquidade é pecado. E nós sabemos que o que Davi escreveu lá no Salmo 51. Não, sobre o pecado. Iniquidade, fui formado. E em pecado me concebeu. Então, irmão, está aí. Todo homem que nasce e mulher que nasce, já nasce com pecado. Pecado, não tem jeito não. Igual você tem que rebolar, se mudar a sua vida. E para você, 4ª geração. A palavra geração, observe aí, irmão. Olha, já vi muito pregador que errar feio nisso aqui. Muito pregador. A palavra geração é duração, conforme naquela época, viu? A palavra geração é a duração da vida de um homem naquela época. 100 anos. 4ª geração. Quantos anos aí? Se você ler na Bíblia, aí fez passar lá 400, depois de passar a 4ª geração, não é isso? Lá fala de 400 anos. E a geração? Quantos anos que eles ficaram lá no Egito? Quantos anos? 400 anos. Alguns falam 430 por causa da venda de José. Pode vir, pode vir. Da venda de José, que quando ele se tornou governador. Então, uns falam 430, outros 400, mas é 400 anos. É por causa da venda de José. Geração a duração da vida de um homem naquela época.
naquela época. Então, ele leu aí 400 anos, 400 anos, ou seja, a geração, quarta geração, vai retornar para cá. Então, eu já vi muito pregador aí andar de contramão nisso aqui. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor Juvenil, Deus abençoe. Já passo aqui para o pastor Walter fazer a finalização. E muito obrigado, igreja. Vamos estar orando pelos irmãos aí. E se alguém encontrou uma chave, pegou uma chave de carro enganado, o pastor Zé Iracilo na mesa, aí vê se pegou enganado aí e fala com ele. Deus abençoe, pastor presidente, né, meu pai, pastor Juvenil. Grande alerta para nós, aprendizado. Colocar em vida prática, diária. Tudo isso que nós aprendemos a palavra de Deus. Todos nós precisamos. Tem um colega que está nos visitando aí, o Fábio. Onde é que ele está? Fábio, Deus abençoe sua vida. O que diremos a eles, irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja te ama. As portas sempre de contínuo abertas e a recebê-lo. Pastor Juvenil já transmitiu tudo para nós aqui. Não tem nada a acrescentar. Realmente, irmãos, eu gostei aqui, de João 3,16, que todos nós sabemos, todo cristão sabe, né? Quando Deus ama o mundo de tal maneira, sem parâmetro, incalculável a forma de Deus. Aquele amor lá de Efésios 3:17, 18. Amor tridimensional, quadridimensional. O amor não se pode medir a largura, a altura, a profundidade, o comprimento. Esse é amor que Deus nos ama como pecador. Deus não ama o pecado. O pecador, sim. Nem todo mundo tem a mesma oportunidade que teve o ladrão ali da cruz. Naquela última instância, ser cedido a ele o perdão. Nem todo mundo tem. Então, viver no erro, no pecado conscientemente é sujeito a perder a salvação. E isso nós entendemos, essa lição muito prática. Eu lembrei aqui da lição passada, como atalaia, e nós como igreja, nós precisamos, a igreja precisa entender isso aqui, nós precisamos entender. A igreja que não disciplina, deixa morrer. E a que faz em excesso, mata. A palavra de Deus é a bússola, é o termômetro nosso. É a atmosfera que nós devemos viver, é sobre a palavra de Deus. Todo cristão, todos nós bem sabemos disso aqui. Quer ver? O Eliab está aqui mexendo, mas eu queria que colocasse lá 1 Timóteo capítulo 5, e o versículo 1, primeiro versículo. Preste atenção nisso, a igreja que não disciplina, deixa morrer. A igreja que não disciplina. E a igreja que faz em excesso, mata. E aí, qual a diferença? Está entre bater e corrigir. A palavra do pastor, a palavra pastoral, o ensino da igreja é a luz, o termômetro, a base, toda a dinâmica tem que ser através da palavra de Deus. Olha aí, não é o pastor que está falando, não é a Bíblia que está falando. Auxilia muito no ensino dessa leitura para nós. O que afasta o homem de Deus? O pecado. Nós somos pecadores. Viver no pecado é problema. Olha aí. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como irmãos. Por que falar aos jovens como irmãos? Porque o jovem não tem experiência. A pessoa, se eu tivesse a experiência do meu pai, você já imaginou se a gente com 30 anos tivesse a experiência quem já cinquentou? Vira um urso, né? Pastor Marcelo, vira um urso. Deus não permite isso para ninguém. Deus não permite. Experiência é vivência de vida. E o cristianismo, como diz o pastor Wagner Pimentel, é relacionamento. A igreja é que ela tem um relacionamento, que ela é aglutinada, que ela tem a unidade, que ela coloca o Salmo 133 como um prisma para ela, como um objetivo. A igreja cresce, ela vai entender o que é a submissão. A submissão não é a pastor, a submissão é a palavra de Deus. A lição fala de respeito. Olha, eu não concordo, eu acho que não deve. Olha, eu penso que é assim, não estou gostando, às vezes não admito isso aí, mas eu respeito.
A lição fala aqui, falou de respeito, sobre respeito. Por que que Davi entrou naquele colapso grande da questão do pecado dele, ali, quando ele, né, viu aquelas atrocidades que ele fez? Ele recorreu a Deus, e olha só, porque o mal se alastra mais rapidamente do que o bem, o pecado? Por quê? Lembre-se que ocupamos uma porção do terreno que nosso pai Adão vendeu para a serpente. Admita que para baixo todo santo ajuda. É aquilo que nós falamos aqui. Precisa ensinar a pecar, roubar, matar, prostituir, mentir, caluniar, fazer injúria. Precisa? Não precisa ensinar, não precisa fazer treinamento. O mundo jaz no maligno. Então olha só, admita que para baixo todo santo ajuda. Uma raça decadente como a nossa não precisa de um grande empurrão para pecar. A questão do DNA, a genética adâmica, o pecado adâmico. Reconheça que o mundo jaz no maligno. Moramos em uma terra que rola em direção à destruição. É aquilo que nós falamos lá de Apocalipse capítulo 22. É impossível evitar o inevitável. Vai acontecer e está acontecendo cabalmente o que está nas Escrituras Sagradas. Por isso que a igreja precisa se aglutinar, a igreja precisa entender da submissão, do processo da comunhão. Agora responda, você está fazendo algo para mudar essa situação? Nós estamos fazendo? O pastor citou que o Jardim América é grande. Nós precisamos retomar aí, né, a questão do evangelismo aqui. E eu começo pela nossa pessoa aqui, nós estamos à disposição e vamos, né, em nome de Jesus, nós vamos avançar nisso aí. Então, sem mais, tem tanta coisa, é só ler a lição que vai trazer para nós aí mudanças de hábito, né? Confessar o pecado significa dizer a respeito dele a mesma coisa que Deus diz. Deus não gosta do pecado, Deus não aceita o pecado, Deus ama o pecador. Eu como pecador, você, pastor Abs, como pecador, Deus ama. Deus nos ama como pecador, mas Ele não ama, Ele não concorda, Ele não é conivente com o pecado. E a igreja tem que caminhar nessa forma. Lição maravilhosa, né? O amor de Deus, aí a sua justiça. Eu gostei demais disso aqui, João 3,16, sem parâmetro. Não tem cálculo. Deus entregou o Filho dele. Então, preço, Ele já pagou lá na cruz. Ninguém é bonzinho. Cada um de nós tem um algo aí, um particular. De repente, se eu mexer no seu particular, ou você mexer no meu particular, fala aquela coisa que nos ofende, aflora aquele negócio lá dentro. Aí, se o Espírito Santo está fazendo a dosimetria interna nossa, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrandar a situação, vamos ficar calmo, vamos ser como o nosso pastor presidente é, pacificador. Nós não vamos colocar mais gasolina na fogueira, nós vamos ser pacificador. Que aí, dessa forma, nós vamos contrariar o cão, o diabo, que é opositor contra nossas vidas. Porque ele fica instigando nós 24 horas para nós pecarmos. Que dia que nós pecamos, irmão? Quando eu gosto muito do Salmo lá 19, o versículo 12. Gosto muito. Senhor, perdoa-me dos pecados ocultos. Pecado da mente. Não fuma, não bebe, não prostitui, vem na igreja religiosamente, cumpre aqui, é tudo certinho. Mas dentro da mente, quando tem alguma coisa, ira, fica grilado com tal situação. Isso acontece comigo, com você, com todos nós. Não vem falar que nenhum acontece, acontece. Quando é que vai diminuindo isso? Quando nós vamos deixando a palavra de Deus, né, tá dentro do nosso coração, dentro do nosso ar. Nós vemos que nós precisamos de João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Colocamos sobre os nossos pés. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Um domingo ensolarado, bonito esse domingo. Muitos irmãos aqui, graças a Deus. Deus abençoe a superintendência da escola dominical, no nome aí do pastor Aldemiro, pastor Abse, mais o Alexandre. Nosso pastor presidente que nos cede a oportunidade, toda a membresia local. Deus continua prosperando, abençoando a vida de cada um. Um almoço daqueles, né? Hoje promete aí, né? Cada um está reservado seu almoço em particular. Ontem, irmãos, eu vou contar uma situação. Eu não pude estar aqui, justificar para a igreja. A questão, teve um velório aqui de um irmão que é conhecido do meu pai. Ele edificou ali a construção da casa do meu pai. E era para mim vir na sexta, mas deu uma chuva muito grande. Eu tinha levado a minha moto na concessionária para olhar a questão do freio. E aí, essa chuva, quando ela vem do senador Canedo, ela vem, você pode observar, é de cá, ó. Quando ela vem com vento, e estava escuro e choveu forte. Minha casa rompeu um beiral das telhas, eu perdi umas
30 mais 40, quase 40 telhas, eu vou fazer as contas lá. E caiu em cima do telhado da casa embaixo e caiu no meu quiosque. Eu cheguei na sexta-feira, aí eu não pude, até avisei meu pai, não posso ir aí não, porque se eu não arrumar isso aqui, se chover eu ia perder muita coisa lá. E aí a gente passou ontem o dia, depois do almoço, até de tarde, meu cunhado chegou na minha casa lá, já escurecendo, e aí eu já tinha terminado, mas foi assim um sufoco, e o motivo de eu não ter vindo aqui nesse velório participar, eu quero justificar aí para a igreja, mas nós estamos aí para servir, ajudar e somar os irmãos, amém? Deus abençoe a vida de cada um, vamos orar. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, por essa lição maravilhosa, pela vida do nosso pastor presidente, ó Deus amado, pela vida de cada um dos irmãos aqui dessa membresia local. Jesus, ajuda-nos, ó Deus amado, a diminuir, ó Deus amado, cada vez mais o pecado em nossa vida, através do seu poder regenerador na nossa vida. Ó Deus amado, é necessário que nós diminuímos, e o Senhor cresça, a palavra esteja em nossa vida como vida prática, ó Deus amado, porque necessitamos de Ti. Lhe agradecemos por esse sol, por essa manhã, por cada família, pela nação, pelo setor, pela cidade, pelo nosso ministério, pela nossa igreja local, por essa lição. Que nós possamos, ó Deus amado, agradar a Ti, Espírito Santo, faça morada em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, nosso caminhar, nosso andar, seja direcionado, orientado por Ti, lá dos céus, ó Deus. Assim nós pedimos e Te damos muita graça por esse domingo ensolarado, muito bonito essa manhã, muito obrigado, ó Deus. Amém. Estenda as suas mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, todos digam, salva de palma para Jesus, irmãos, merece toda a honra, toda a glória.